Sabe, alguns filósofos dizem que o maior erro de Deus foi fazer os homens com liberdade, livre arbítrio. Mas aí, na filosofia, também a gente encontra homens dizendo que se Deus ele não fizesse os homens com liberdade, os homens seriam marionetes. Porque o verdadeiro amor é aquele que nasce do fundo da alma, do fundo do coração. O verdadeiro amor não é aquele que é forçado. Deus ele poderia ter um monte de marionetes para amá-lo, né? Servi-lo e fazer a sua vontade. Ele poderia, não, mas ele não queria marionetes. Ele queria filhos. Então, a partir do momento que ele fez os anjos no céu, porque primeiro Deus criou os céus, não entenda isso como Deus fez os céus e a terra. Não, houve um espaço de tempo. De repente, não sei, é que nós não nos levamos pelo Cronos. O Cronos são os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos, a nossa física, a nossa psicologia, mas nós procuramos entender o tempo de Deus, que é o Kairos, ou seja, o tempo dele não é o nosso tempo. São duas coisas totalmente distintas, antagônicas. Cada um tem a sua parcela nesse universo. E o tempo de Deus às vezes é difícil de compreender, porque um ano para Deus um dia para Deus, melhor dizendo, é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, na minha concepção, Deus ele pode ter levado um espaço de tempo para criar os céus, como ele pode ter criado no mesmo dia, eu não sei. Mas primeiro ele criou os céus, morada dos anjos. E quando a gente diz céus, nós não estamos falando propriamente dos céus onde Jesus está, onde Deus está, porque existe o nosso céu, o céu dos anjos, e o terceiro céu que Paulo declara, que é onde Deus habita. A palavra diz que Deus ele habita na luz inacessível. O livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, versículo 16, confirma isso. Veja, onde ele diz que aquele que tem, ele só é o único, não tem outro, a imortalidade. Ele é imortal, ele nunca morre, ele habita na luz, o que? Inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e o poder, o que? Sempre eterno, sempre eterno, amém. Então, enquanto Deus estava lá no mundo da sua meditação, na luz inacessível, onde nenhum homem podia penetrar, nem mesmo os anjos, porque quando a palavra diz que os anjos assistiam a Deus, não significa que eles estavam na presença de Deus, assim como nós nessa noite estamos assistindo a Deus, ou seja, estamos ouvindo a palavra do Evangelho, a palavra da salvação. Você está diante de Deus, então assim os anjos também estavam diante de Deus. E assim que ele fez os céus, morada dos anjos, deu liberdade aos anjos também, mas só que os anjos eles não têm sentimento. Veja, anjos não têm sentimento, anjos têm entendimento. Você pode ver no Velho Testamento que quem mais matava eram os anjos. Os anjos no Velho Testamento matou mais que o diabo. O diabo matou 10 pessoas, que foram os filhos de Jó. Agora os anjos atrocidavam, destruíram uma grande parte da humanidade. Então eles têm entendimento, não têm sentimento, e eles obedecem ao comando de Deus. Nós já nascemos dotados de sentimento. Aí Deus faz os anjos, o céu dos anjos, e faz a terra, morada dos anjos. Mas devido tanto os anjos como nós termos liberdade, o que aconteceu no céu? No céu começou a acontecer rebeliões, assim como na terra. A palavra diz, para mim não me estender muito, que havia uma corrupção generalizada, tanto nos céus como na terra. Estava tudo descongregado. Os homens e os anjos haviam se perdido. Então o que Deus faz lá na sua infinita majestade,
no seu trono de glória, só havia uma possibilidade de tentar congregar novamente os anjos e os homens, os ensinando algo que de repente eles não conheciam, que era o amor. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ou seja, é uma analogia isso. Você, com o tempo, lendo a palavra, você vai entender que Deus se faz carne, ou seja, Deus se faz carne, se faz filho, habita entre nós, porque quem nos visitou foi o Deus de toda a eternidade, o Pai de toda a existência, o Emanuel, o Deus conosco. E quantas profecias já lá no passado, através de Isaías, dizia que todos seriam ensinados por Deus. A palavra não estava mentindo, porque quem veio educar os homens, ensinar os homens, foi o próprio Deus, que na forma de homem não usurpou o ser igual a Deus. Olha que coisa impactante. O livro de Filipenses diz isso, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, para que você possa entender a história da misericórdia, do amor, da compaixão de Deus para cada um de nós. Porque um justo de repente ousaria morrer por um outro justo, mas quem ousaria morrer por um pecador? Então a palavra diz: de sorte que haja em vós, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de quem? De Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, orgulho, vaidade, imponência, prepotência, como muitos às vezes de nós somos. A gente faz questão de dar carteirada e mostrar quem nós somos: PhD, bacharelado, juiz, delegado, advogado, médico. Aliás, essas pessoas, para que elas possam herdar o reino dos céus, presta atenção, eu não sei o que você é, eu não sei o que você é, eu não sei o que você faz, mas para você herdar o reino dos céus, você tem que se tornar o menor. E não é lá no céu, é aqui. Você está me entendendo? A sua arrogância, a sua presunção, a sua altivez, você ser um homem sobrancelho, orgulhoso, isso não vai te levar a nada. Porque Jesus, mesmo sendo o quê? Senhor e mestre, Ele se dobrou e lavou os pés dos seus discípulos, porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, ele tem que se tornar o menor. Então a sua presunção, a sua altivez, a sua arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Você pode frequentar a igreja que for, você pode estar no lugar que for, pode ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, isso não vai te levar às bênçãos de Deus, porque Deus, Ele resiste os soberbos. E não adianta você dar uma de humildezinho somente aqui dentro da igreja, mas lá fora você ser o diabo, o demônio, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, na sua vizinhança. Porque Deus, Ele resiste os soberbos, porém dá graça aos humildes. Como é bacana você chegar em um lugar e o dono daquele estabelecimento vir te receber. Como é gostoso. Mas como é triste você chegar no lugar, saber que aquele camarada é o dono, que nem em alguns lugares aqui, alguns restaurantes que tem aqui, nossa, os donos são tão soberbos, é como se eles não tivessem nem aí para você, não precisasse do seu dinheiro, não quisesse você como cliente, eles nem olham na sua cara. Mas tem alguns estabelecimentos que você chega, eles: oi, tudo bem, como está? Eles até parecem mais empregados, ou seja, servos, do que senhores. Então Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa impactante. Então Ele, para ensinar os homens, educar os homens, mostrarem que não ia adiantar os homens e os anjos andarem com arrogância,
Ele se faz carne, habita entre nós e vem nos ensinar o que é o amor. E aqui você já conhece a trajetória de Jesus, o percurso de Jesus, a Via Cruz, como Ele amou, como Ele sofreu. Ele veio tentar atrair a atenção dos homens para Ele, porque para que você verdadeiramente tenha vida e vida com abundância, existem algumas prerrogativas, e o maior princípio é a obediência a Ele, é seguir os passos dEle. Muitas pessoas, elas querem ser abençoadas, mas elas não querem ser como Cristo. Você vê que muitas pessoas querem ser como um artista, o cantor, pintam o cabelo como cantor, corta o cabelo como a cantora, se veste como a artista, fala como aquela pessoa que ela é fã, mas ela não quer ser como Cristo Jesus. E para você vencer esse mundo, só existe uma alternativa, é a cada dia você procurando ser como Cristo Jesus. Amém?